Boa noite. E a proteção está iniciando esse projeto. Aberto, agradecer ao Grupo Martins estar aqui hoje. Primeiro programa vai dar muito certo e ele vai nos ajudar a carregar essa locomotiva. Agradecer a todos que estão ao vivo ou que estão assistindo logo após a gente estar postando. Quem em casa agora, que está no ônibus, liga o celular pelo YouTube, pelas redes sociais e acompanhe esse programa num formato diferente, trazendo novidades, trazendo assuntos, várias modalidades do país, voltado para a cidade e voltado para você, amigo guarulhense, que vai nos acompanhar de hoje em diante. Que Deus nos abençoe e que dê muito certo. Boa noite, Rica. E aí, Wagner, tudo bem? Uma honra, de verdade. Obrigado. Obrigado mesmo, né? Estar aqui nesse lugar. Sempre um projeto novo, né? Quando a gente tenta romper algumas bolhas, né? Uma situação que a gente quer de comunicação, de chegar a informação para as pessoas. E que esse podcast possa ser um canal aberto mesmo, né? De opinião, né? De formar opinião, de ter transformação, que a gente possa agregar, né? Que vocês possam agregar para a vida dessas pessoas. E uma honra, né? Estar nesse primeiro programa, né? Esse lugar aqui, que até comentei com você, eu tinha uma empresa nesse prédio há 20 e poucos anos atrás. O estúdio lindo, parabéns aí, João. Muito legal, né? Muito bem montado, uma atmosfera maravilhosa. Bom, muito bom. E você vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Que você se falasse mais assim, quem é o Rica, falar um pouco da idade e depois eu tenho umas perguntas aí também que falou alguma para você, que as pessoas não sabem, eu acho que é muito interessante. Meu nome é Ricardo Martins. Hoje, pai da Vitória, barulhento, à frente de uma organização de Bia, criada pela Bia, que tinha 6 anos de idade. Desafio de um sofrimento. Né? Nós temos uma atuação muito forte na área de educação, junto com jovens entre 15 a 22 anos. Sou palestrante também, né? Tenho palestras ligadas ao terceiro setor, ligado a essa parte de família, e também sobre um acontecido comigo, né? Que teve, onde eu sou um ex-defunto. Era isso que eu queria fazer essa pergunta para você. Conta um pouquinho dessa história de ex-defunto e morreu e voltou. Começa a parada, né? Plena quarta-feira. Vai fazer 3 anos, né, essa situação. Eu sempre gostei de esporte, nunca tive hábitos, né, nada disso. Sempre foi meio desregulado de alimentação. Sempre, às vezes, eu quis, acho que... Eu tô falando isso, né, Wagner, para as pessoas verem as consequências que pode ter, isso, né? Para evitar. Para evitar. Que tem alguns atalhos, né? Esses atalhos são caros, né? Às vezes uma cafeína, um energético, alguma coisa que dá para acelerar para a queima do torresmo aqui, né? E vai embora. E foi dia 22 de agosto de 2022. Eu sou separado já há alguns anos, né? E a Bia e a Vitória moram comigo. Naquela situação, naquela época, mais próxima ainda. A Bia tá para cima e para baixo. E foi uma segunda-feira, benção pai, beijo pai, isso, aquilo, cada uma foi para um lugar, a Bia foi para a faculdade, certo. Estuda lá em São Paulo, uma faculdade chamada Link, a Vitória estava estudando no AMAD aqui, terminando o estudo aqui no AMAD. E eu tomei um copo de água, um leite, alguma coisa assim, tomei uma banana e um pré-treino e fui para fazer o CrossFit. Certo. Aqui na Vila Augusta, na MK1 aqui. Aí cheguei lá, tudo na boa, tudo animado, alegre e tal. Igual minha aula era das 7 às 8 da manhã. Daí cheguei lá, tinha um amigo meu, grandão. Pegou, me abraçou e tal. Ô, Rica, que bom que você veio hoje, né? Tal, isso, aquele tempo. Pelo trabalho dele, era difícil ele estar lá nesse horário. Falou, vamos treinar comigo? Eu falei, vamos. Mas ele era fortão, né?
Falei, se eu não aguentar, eu paro. É. Não tem problema nenhum. E detonamos. Isso é das 7 às 8. Aí eu fazendo, pulando isso, aquilo, tal, suando, burpee, não sei o quê. Né? Toda aquela parada que Sei, tem sei. de crossfit, É. né? E eu sempre gostei muito. Aí quando chegou umas 7, quase 7h30, veio uma voz atrás de mim, Wagner. Tipo assim, se hoje fosse o último dia da minha jornada, eu terminaria feliz. Mas era a minha voz, mas alguém falando comigo. Certo. Sabe? Eu levantei, né, assustado, aquela parada toda, suadão, né? Tava transpirando pra caramba, normal, né? Pra Sim. atividade física. Mas ficou esquisito, né? Eu diminui o ritmo, e daí foi quando chegou mais um casal, né? Um casal de amigos. E aí, Rica, beleza? Eu tava suado, né? Cardio embaçado, hein, meu? Era o Murilo. Cardio embaçado, né? Falei, tal, né? Daí eu fui cumprimentar a esposa dele, que é minha amiga também. Oi, Ivan, tudo bem? Cumprimentei. Ela falou, nossa, Rica, suado, né? Tava, né? Suado, tava fazendo tudo. Mas, na verdade, nessa hora, eu já estava infartando. Quando um corpo humano, né? A pessoa tá infartando, a sudorese é diferente. Tem um mal-estar, né? Isso tudo. Só que eu tava num veneno na correria, Sim. é normal, né? Então vamos Então lá. não é um sintomas corriqueiro. Corriqueiro, tipo assim, é normal, porque você tá fazendo Sim. atividade física, né? Mas na verdade, hoje eu sei que eu tava infartando. E beleza. Aí fui. Aí esse meu amigo grandão já tinha parado. Ah, não, Rica, faz aí tal, isso, aquilo. É normal a galera ficar meio espalhado Sim. no box, né? Aí chegando pra o final do treino, quase 8 horas da manhã. Eu tava fazendo um exercício que era em cima de uma caixa. Aquelas caixas de madeira, sabe? Você pula, levanta, levanta, salta e tal. E eu no gás. Carequinha lá detonando lá pra cima e pra baixo. É quando eu fiz a última repetição e pus o pé, o meu peito parecia que tinha 1 metro de peito. O ar não ia e não voltava. É aquela coisa ofegante. Sabe? Cara, eu falei, nossa, né? Falei, deixa eu encostar aqui do lado aqui, porque vai voltar o ar, né? Vai voltar o ar e vai tudo bem. Aí parecia uma eternidade. Mas quando eu só, assim, mas você nunca chegou a ter o Covid. Você teve o Covid? tive Tá. Covid em 2020, tomei vacina e tal, Tá. enfim, mas não tive Sequela. sequelas, Tá. foi bem no início, mas tive Sei. Covid. E daí quando eu cheguei, eu encostei no equipamento e o ar não voltava, eu olhei pro lado assim e falei, cara, e comecei a dar um problema tipo pra desmaiar, né? Eu acho que eu vou desmaiar, entendeu? Vou pagar aqui, vou pagar um mico do caramba, Sim. né? Sua Entendeu? preocupação é. Minha preocupação era pagar o mico. É. Eu falei, deixa eu ir do lado aqui e se eu cair, eu fico perto dos equipamentos e vou Sentado aqui não vai dar muito sentado, trabalho. né, É. na boa. O que eu vou contar pra vocês é o que me contaram. Aí Então, depois. você imagina eu com a cara no chão, né? E a galera passando normal, porque era normal no CrossFit, né? Esporte de luta, assim, a galera fica meio espalhada pra todo quanto é lado. E eu com a cara no chão lá, tal, isso aqui, passa 1 minuto, 2, 3, 4, tal. E passando. Isso já é relatos do acontecido. Me contaram, o Sim. que me contaram. E daí aquele meu amigo, o do casal, Murilo, sargento do Corpo de Bombeiro. Ô Rica, uma vez, 2, 3, nada. O meu amigo grandão, chefe da emergência do HC de São Bernardo. Tava uma equipe médica. Certo. Aí quando chegou perto de mim, né? Ele chegou perto de mim, abaixou, virou o meu corpo. Eu tava com a pupila dilatada, sem respirar e sem batimento do coração e roxo. Estava morto. 3 amigos e 2 amigas começaram o trabalho de massagem. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 minutos. Chegou 2 motos do SAMU. Sai. Massagem. Adrenalina nada a ver. Desfibrilador. Puf. O coração voltou. Aí quando o coração voltou, aquela gritaria, aquela coisa, rica, aquela coisa toda. Só chamando meu nome e tal, eu não entendendo nada. Né? Eu não sabendo nada, Mas você né? ouvia no fundo. Tipo, Só ouvia, sabe quando você tá meio acordado Sei. assim, meio, né, meio Uhum. slow ainda, né? Aí me colocaram na maca, máscara de oxigênio, aquela coisa toda, e me colocaram dentro da ambulância do SAMU. Muito bem equipada, né? A ambulância do SAMU, e mexia no meu olho, e falavam comigo, tal, sirene, aquele cenário todo. E aí, Wagner, começou uma dor, meu.
uma dor no meu peito terrível, terrível. Eu comecei a chorar. Certo. Só que não saía lágrima. Eu chorando, e onde comecei a falar com Deus. Falei, Jesus, por favor, não me leva agora, pensando nas minhas filhas, pensando na minha vida. Mas você lembra que meia hora eu falei, né, veio aquela palavra? Isso. Se fosse o último dia da minha jornada. É O isso aí. que a gente tá falando, o que a gente tá pensando, as palavras têm poder pro bem e pro mal. Quando a gente fala assim, sucesso, seja feliz, vai dar certo, sai de cima, sai lá do âmago mesmo. Sai da sua Sim, essência. sim. E às vezes, como as situações que você fala, dá um fim, terminou, vai acabar, né? Aquela coisa toda. Eu não Tam- sei que foi jogado, mas aconteceu. Que também tem poder. Tem poder. E daí, quando eu tô lá, aquela situação toda, aquela dor, quando eu olho no meu pé, eu vi um reflexo verde, um verdão, assim, sabe? Acho que é um equipamento, né, da ambulância, bem equipada do SAMU, uma equipe fantástica, meus guardiões. E aquela. Quando eu abri o olho de novo, o fundo da ambulância todo verde. Mas um verde igual de farol de semáforo, Sei. sabe? Bem verdão mesmo. Eu olhando aquele negócio com oxigênio na cara, aquela coisa toda. Eu olhando assim, eu falei, meu Deus. Daí de repente, segunda parada cardíaca. Nossa. É quando eu abro os olhos, eu tô de frente para uma muralha gigante, gigante. Sabe aquele prédio da Berrini aqui em São Paulo? Daquela altura, só que de placas de esmeralda. Era placas e aquele paredão maravilhoso, translúcido, lindo, lindo. E dentro do céu e desse paredão de esmeralda saía tipo uma aurora boreal. Certo. Aquela luz maravilhosa que não refletia em mim, ela entrava dentro de mim. Entrava aquela coisa maravilhosa, o chão era de areia, a vegetação, não vi ninguém, não ouvi ninguém, né? E comecei a andar lá. E como comecei a andar lá, tal, aquela coisa toda, olhando pro lado, eu parei assim e falei, eu morri? Falei, eu morri? Aí de repente, outro estalo. Quando, quando eu começo a ouvir, É. eu tô na emergência da Unimed, mas eu não tô só Tá. ouvindo. E só o barulho, assim. É, Dos vamos perder, aparelhos. vamos Ah, perder, tá. vamos perder, vamos perder. E o barulho de ampola. Tuc, tuc, Sei. aplica isso, aplica aquilo, não sei o que e tal. E aquela Pressão, né, aquele volume de pressão, pessoas. É. entendeu? E eu só ouvindo, não sentindo nada. E nem vendo nada. Nada, nada, nada. Vamos perder, vamos perder. Perdemos. Aí você- Eu ouvindo, eu o- ouvindo. Faz isso, faz esse procedimento. Voltou. Tutu, tutu. Aí comecei a sentir meu corpo, a temperatura. Comecei a sentir meu corpo nas pernas. Daí quando eu abri os olhos assim, na minha frente, tava a equipe médica. Parecia que eles estavam numa guerra. Tava exausto, sabe? Aqueles caras que Sei. tinham trabalhado em cima de mim. O médico chegou, pegou na minha mão e falou assim: cara, você foi pro outro lado e voltou. Eu falei, outro lado e voltei? Daí outro médico apontou: você que é o milagre? É você que é o milagre? Já E estavam eu falando. só falando. É. E eu não entendi nada. Aí quando eu olho assim, quem tá me olhando? A Bia. Pai. 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 3 vezes. Naquela manhã, foi a última vez que eu abracei minhas filhas. Naquela manhã, foi a última vez que minhas filhas me abraçaram. Naquela manhã, até aquela manhã, só morria o pai dos outros. Não morreu o pai da Bia e da Vitória. Sim. Quem você deixou na tua casa hoje de manhã que você tem certeza que você vai encontrar agora à noite? Qual a pessoa que você tem certeza que você vai pegar o telefone e vai falar com ela normalmente? Qual a certeza que a gente tem, acabando esse programa, que eu e você, quem tá nos vendo, Isso. vai estar vivo? Nossa, que papo furado, plena quarta-feira, estreia. Meu Deus do céu, falando de morte, não, tô falando de vida. Isso. De viver de verdade. Ô, Igor, e qual que é a sua religião? Eu sou cristão, né? Sempre fui. Sim. Participei muito de igreja evangélica. Conheço, sou amigo de todas as outras religiões, frequento, Sim. enfim. Deus não tá em placa de igreja, né? Mas pra mim, eu tenho até tatuado, né? Pra mim, Jesus é lindão e Deus é grandão mesmo, né? Então, naquele momento, naquela situação, de verdade mesmo, não teve nenhuma religião. Teve Não sua teve conversa direta. Deus, conversa direta com Deus.
entendeu? O véu não tem mais véu entre a gente. Jesus tá aí, entendeu? Jesus tá aqui, né? A gente tem nossos amigos, mentores, a espiritualidade também tá sempre junto com a gente. E Deus, cara, Deus. Ah, é piegas falar de Deus. Queridão, vai por mim, maravilhoso. Você não acredita em Deus, mas Deus acredita em você. Você acha que, o Rica, aproveitando assim, toda a sua trajetória que eu acompanho um pouco e acompanho também muito da sua filha, e eu sei não é do ápice, mas do crescimento que vocês tiveram nos últimos tempos, e você acha que isso tem a ver com a questão de nós acharmos que somos intocáveis e que a gente já chegou em tudo e pode tudo, e que a gente pode transformar? E eu sei que pode, mas você acha que foi meio que um... Calma aí, jogador. Muito, Segura muito, aí que... muito bom. Sabe o que é, Wagner? Quem acompanha a gente há algum tempo, né? E de verdade, eu gosto muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Amo. Ações humanitárias, né? A gente tá junto em enchente, né, Wagner? É isso aí. Junto em enchente, junto um monte de coisa e tal. Eu gosto muito. Né? E faz muito bem pra mim, enfim. Mas na verdade, cara, muitas das vezes que eu fiz tudo isso, sabe foi pra quê? Pra me esconder. Porque eu organizar a bagunça na minha vida, eu organizar a gaveta do meu criado mundo é muito mais complicado do que eu palpitar na tua vida. Wagner, faz isso, faz aquilo, não sei o que, olha, pá, olha a gestão, não sei o que, vamos salvar, vamos fazer. E como tá a minha vida? Como tá a minha gestão? Como tá a minha família? Como tá um monte de coisa? O Olhar de Bia é uma bênção na minha vida. O Olhar de Bia é uma bênção na vida de milhares de pessoas. Você se arrepende de alguma coisa? Não. Mas faria diferente. Sim. Combinaria diferente com as pessoas que estão comigo. É mais Família, fácil, amigos, enfim. Para essa jornada ser muito melhor. Então, sim, Wagner. Esse recado foi um recado muito forte. E não bastando esse recado, enfim, meu coração estava 90% obstruído. Eu tenho um laudo, um atestado de óbito, morte súbita abortada. Não é a forma de dizer, eu tenho um laudo que eu morri. Um laudo entendeu? médico, Então quando a gente fala tem um documento. Um ex-defunto favorito aqui é de verdade, né? E realmente mudei muitos hábitos, diminuí muitas coisas, tem intensidade. Eu sou um cara intenso, sim. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, né? Enfim, eu me cobro muito, né? Isso é real. Mas mudei muitas coisas. E o ano passado, né? Passando depois de tudo isso, a gente só fez uma açãozinha básica, né? Pro Missão Sul do Rio Grande do Sul. Isso. Levamos quase 100 carretas no total. Só a primeira leva, fui pra lá dirigindo e tal. Enfim, foi maravilhoso. A gente ajudou muitas pessoas, muitas organizações, né? Somaram. Juntas, Juntos. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Só que começou uma dorzinha no meu peito. Fazendo lá academia e tal, não sei o que. E começou uma dor. Uma pontada aqui. Acho que é mau jeito, né, cara? Pegando peso, achou essas coisas? Peso, tal. Tem um anjo que chama Aretusa, que é minha irmã e uma grande médica, né, do INCOR, também de ONG de refugiados, chama Além Fronteiras. E eu tenho 2 aniversários, né? Ela foi no meu aniversário dia 22 de agosto, né? Correto. E lá tava, ela me chama de amor. Daí quando eu fui dar um beijo no meu rosto, né, me cumprimentar, feliz aniversário, e ela chegou assim, amor, eu preciso ver os seus exames. Quem fala isso no coisa? Ah, tá. E não era minha médica. Sim. Ela não era minha médica. Só que ela começou, Wagner, toda semana. Deixa eu cobrar isso. Eu quero ver seus exames. Rica, quero ver seus exames. Tá, eu quero ver seus exames. Foi para os Estados Unidos, mandou mensagem de lá. O Felipe é o marido dela. Sim. Né? São médicos, né? São grandes médicos. Mandaram e tal. Eu falei, caramba, uma coisa tá pegando. E foi. Até que um dia ela voltou e falou assim, seguinte, não sei o que tá pegando. Eu tô pensando em você direto nesse final de semana. Eu falei pro Felipe, eu preciso ver o Rica. Falou, ó, me manda os seus exames. Falei, não, vou fazer diferente. Vem aqui pro INCOR, eu vou te internar no INCOR. E internou no INCOR, era médica do INCOR. Sim. Eu fui lá fazendo minhas lives e tal, aquela parada toda. E tranquilo. Aí coloca lá a camisola com a bunda de fora lá, dá o acesso e vamos fazer exame. Um monte de exame. E tudo cheque, legal.
ok. Eletro, bacana. Eco, show. Sangue, perfeito, tal, isso, aquilo, tudo bem, tudo bacana. À noite, muitos exames eu fiz, muitos exames eu fiz. Bateria bacana. Muitos exames. E daí um dos exames é uma tomografia com contraste. Daí, essa tomografia apareceu um negocinho lá. Aí apareceu, ela veio falar comigo, falou assim, apareceu um negocinho aqui, então a gente não vamos fazer tal exame, e amanhã a gente vai fazer cateterismo. Cateterismo é aquele fiozinho que enfia, né, na veia, vai até o coração e você vendo tudo, né? Quando eu morri, tinha feito um desse, né, colocou 2 stents e foi fazer esse. Enfim, né, uma equipe maravilhosa, uma sala de cirurgia fantástica, né? Recurso público aplicado de forma honesta, real e que realmente entrega pra ponta, né? O Encore é o 3º melhor do mundo. Do mundo. Do mundo. Não é do bairro, é do mundo. A equipe muito bem antenada, só que foi muito, muito dolorido esse exame pra mim. Muito desconfortável, né? Porque é como se fosse uma câmera, né? Câmera, vai lá, tal. Eu gosto de fazer uma endoscopia, de verdade mesmo, dolorido de verdade mesmo. Aquele contraste, aquilo tudo, só que foi rápido. Eu falei, caramba, eu pensei assim, se ela falou que tem algum problema no meu coração, que alguma coisa tá pegando, era pra colocar um stent. Stent é uma molinha, gente, é uma molinha que coloca na veia, ela abre e o sangue passa. É isso que ele serve. É minúsculo, né? Bom, tirar a obstrução do que tá... Obstrução, tá obstruído, ele dá um caminho lá e o sangue começa a circular. Falei, ela não fez isso, né? Então, o que tá pegando é aquela enjoo, aquela coisa toda, daí veio conversar comigo logo. Gente, eu não tô legal. Puf, apaguei. Apaguei naquele momento. Aí quando eu acordo, já tô na cama lá no meu quarto, né? E as duas tá lá, 2 médicas, a Letúzio e a Aline, doutora Aline. Oi, tudo bem? Vamos conversar? Aí vamos. O exame não sei o que, o exame isso, aquilo, Tem 4 artérias entupidas. E esse procedimento, não dá pra fazer com cateterismo. Tem que ser uma cirurgia de peito aberto. E você tem o risco de morrer. Já tinha morrido uma vez, né? Sim. Mas desse lado. E aí, Wagner, tudo que eu vivi já foi muito intenso, muito forte, muito complicado. Mas se você falar assim pra mim, Rica, como é morrer? Eu falei, de verdade, cara? Show de bola, velho. Passei mal, caí. Apareceu um maravilhoso, lugar legal. Não era num quentinho, a temperatura boa, ambiente, tal, ambiente. De verdade mesmo. Foi muito, muito tranquilo a minha morte. Né? Essa situação. Vamos dizer a sua passagem, né? Minha passagem, entendeu? E a minha ressurreição, melhor ainda. Mas eu não tinha passado pelo processo. Deus tinha uma situação comigo sobre o processo. E o processo foi muito complicado. E daí, porque naquela você tarde... foi avisado, né? Tipo assim, ela falou assim, ó, você pode não voltar. Pode não voltar. Né? O que aconteceu com você foi sem você esperar e aconteceu. E daí, né, todos aqueles procedimentos, eu ligando pra família, né, os amigos durante o dia, liguei pro meu advogado, Júlio, pra preparar todas as procurações. Para, Rica, não. Prepara, já tinha muita coisa adiantada, né? É uma forma de amor também, viu? A gente deixar tudo se preocupar com isso, tudo organizado, né? Tudo organizado que uma hora vai acontecer de fato. Isso. Né? Deus teve uma misericórdia de eu voltar, né? Mas não podia voltar. E Wagner, passou o dia. E quando chegou umas 8 horas da noite, eu tava sentado assim na cama, né? Tinha uma TV, né, no quarto assim ligada, né? Tava eu sozinho no meu quarto lá. E parecia 2 telas na frente. 2 telas. Uma tela falava assim, tipo um reality assim, né? Sei. Se eu morresse, falou, tudo bem que eu já morri, mas se eu morrer vai ser dose isso, vai ser dose aquilo, minha família, minhas filhas, né? Enfim, tem tanta coisa pra acontecer ainda e tal. Bravo, né? Mas de verdade, não foi tão forte quanto eu imaginei. Agora a outra tela, sobre ficar inválido. Meu irmão. Meu irmão, aí pegou, hein? Porque essa síndrome do super-homem, né? A síndrome do guardião, a síndrome do Rica que faz tudo, tal, isso, aquilo. Do agora protetor, imagina, que tem caminho. Protetor. Agora imagina você encontrar a Bia. Ô, Bia, e o Rica, como tá lá, teu pai e tal? Ô, Wagner, tá bem.
Essa semana ele mexeu a mão. É isso aí. Falou, ó, não sei se incomoda, Bia, mas tem uns 4 sacos de fralda aqui. Tipo, que Que ele é, precisa que que é a ele tá nossa utilizando. realidade pra Sim, muita sim, gente. sim. Né? Nossa realidade. Precisando de uma cadeira de banho, porque ele não Tem tá... cadeira de banho. Né? É muito fácil falar pros outros. E quando é você? Isso. Hã? É isso Quando é aí. você? Aí pegou, meu. Aí Aí foi, pegou, aí sentiu. pegou, aí... Meu Deus do céu, eu nunca tive um dia, uma noite de tanto desespero, assim, de pensar algo real, de fato, que poderia acontecer comigo. E daí aquela agitação, caramba, sabe o que eu fiz? Eu olhei assim pro armário, tava minhas coisas assim no guarda-roupa Sim. no armário. Falei, vou embora, meu. Não vou Falou arriscar, que não. vai ser uma semana ainda, depois a Aretusa me fala. Na hora, Deus falou assim, filho, é isso mesmo que você tá fazendo? Desse jeito, Deus falando comigo. É isso mesmo que você tá fazendo? É a segunda vez que eu tô te salvando. Tô preparando tudo isso aqui e você tá querendo desistir? É isso mesmo? Baixou minha bola, respirei. Nisso veio outro médico, deu um negocinho pra eu tomar. E orei, pedi muito a Deus, conversei muito com Deus, né? Muito, muito com Deus. E apaguei. Na manhã seguinte, cheguei a equipe. A doutora Letuso e um moço chamado Fábio Gaiotto. Um dos maiores cirurgiões do planeta mesmo. Mesma equipe que fez a Sim, cirurgia do sim. Faustão, Sei. tal, enfim. E ele carinhoso pra caramba, tal, abraçou e me explicou como ia ser a cirurgia. Né? Eu vou tirar aqui a radial, vai ser as mamárias, vão pegar a safena também. Nossa, essa tatuagem é tão bonita, eu vou fazer uma cicatriz que vai Menor ficar pra... bem, Isso. bem bacana, tal, Vai isso, aquilo. combinar. Combinar, né, aquela coisa toda, me explicou como seria, né? E fui já mais preparado, né? Mais leve. Mais leve. Me falou, quando vai ser? Ah, tem um vaga amanhã. Daí eu falei, Ari, vou amanhã. Amanhã? Eu falei, amanhã, vamos embora. Tem que fazer, vamos embora. Com medo, não, com pavor, mas vamos. Tá com medo, vai com medo mesmo. Meia noite passou, deram um produto pra gente passar, que eu falo que é o limpa-baú, né? Você toma um banho lá pra tirar todas as impurezas. Só que às 3 horas da manhã, umas 3 e pouco, entra no quarto 3 moças, 2 enfermeiras e uma técnica, muito simpáticas, sorridentes, cada uma com um aparelho de barbear elétrico lá e uma lâmina, para me depilar. Um homem, né, deitado na cama, Geral, pelado. depilação geral. Geral, pelado, né, olhando lá pro teto. E elas falaram, oi, Ricardo, tudo bem? Ô, Rica, tudo jóia? A gente veio tratar de você agora, brincando, e eu sempre brincando. E naquele momento, não, eu pelado, olhando pro teto, sabe quem eu era? Não. Ninguém, cara. Quer falar isso agora? Ninguém na fila do pão. Ninguém. O Faustão é um cara um pouco conhecido e tem, acho que um pouco mais de dinheiro que eu. Eu e ele, numa situação dessa, olhando pro teto, era a mesma parada. Coisa. E aí começa a baixar a nossa bola legal. E aonde a gente vê que todo orgulho, prepotência, mas Rica, claro que todo mundo tem orgulho, gente. A gente não é santinho, não. A gente tem fala, a gente tem orgulho, a gente tem ego, se acha pra caramba, né? Coloca, né, um tênis novo, você acha que é isso. Tem um elogio diferente, você acha que nem pisa no chão. Entendeu? E aquele momento... mostrou a realidade do ser humano mais geral. Mais ainda. Medo, pavor. A cirurgia simplesmente coloca uma maquita no teu peito, abre o peito. Durante 8 horas foi minha cirurgia de peito aberto. E aí? O nunca mais, naquela hora, foi muito mais nítido do que a minha primeira morte, que foi súbita. Essa foi avisado. E as consequências que poderia ter. Aí me prepararam, a gente entrando na sala, uma parte lá pra ir pra sala de cirurgia. Daí tinha lá, eu falei, putz, parece tinha umas 4, 5 macas, né? Daí eu brinquei com a enfermeira, falei, parece Poço Sakamoto lá agora, um monte de carreta parada, estacionada. E outra, gente, a alegria na minha vida é uma forma de traduzir a fé e a mensagem de Deus. É isso, a alegria não é só quando tá tudo bem. A gente que tem fé, você que tem fé, é meio doido mesmo, não é gente normal, meu. O normal tá falando pra você desistir. O normal tá falando pra você detonar. O normal tá falando pra você brigar, xingar. Esse é o normal. E você chega com um sorriso, brincando. Você não sabe se vai sair vivo. Isso. Mas o que é vivo, né? O que é isso, né?
sorrindo. Aí quando eu entrei assim, uma cena que nunca vou esquecer, aí quando eu olhei, um casal jovem, sei lá, uns 30 e poucos anos, jovem, e o pai segurando um negocinho aqui na mão de 4 anos, o filhinho dele. Ia fazer a mesma, né? Um procedimento cirúrgico tão sério quanto o meu. E o amor daquele pai, o amor, o desespero, a dor dele de perder o tesouro dele. A Que ele gente é mal pai. conviveu, né? A gente é É. pai. Imagina num filho, você vendo uma situação dessa. E quantas vezes a gente se depara, né? É muito complicado quando a gente vê no nosso Dia a ente. dia. E quietinho, dormindo lá. E do outro lado, outro cara com uns 3 anos de vida, nem aí com a hora do Brasil, pulando. O cabelinho dele era black, tal, isso, aquilo. Eu falei, caramba, e naquele momento senti a mão de Deus, cara. Gente, quando você faz uma oração pra alguém, quando você faz uma prece, uma reza, quando você pede, essa oração você consegue pegar, ela é quântica. A presença do amor, a presença de Deus num lugar desse é muito grande. E é muito forte de verdade. E eu senti isso. Eu senti isso. E quando eu saí naquela coisa toda, vamos para a área da cirurgia. Entrei na área de cirurgia, um lugar grande, amplo, muito ferro, né? Muito metal, Isso. uma equipe inteira grande. Medo, cara, medo muito grande de não sair daquele lugar. Né? De verdade. Eu amo viver. Eu amo viver, eu amo. Meus lemas é bora viver, É. muita vida na sua vida. E naquele momento, quando eu cheguei, cara, chegou 3 anjos mesmo. Grandona, 3 mulheres grandes. Grandes. 3 seres grandes. Eu não tava com anestesia. Tava vendo. Certo. E começaram já a mexer em mim. Meu Deus do céu, o que tá falando aqui? E lá, gente, naquele lugar, se eu tivesse um óculos num 3D, eu sentia mesmo cada oração que mandaram pra mim. Cada pedido de oração, cada. Ouvia como se fosse uma coisa no fundo, uma. Eu via, Via. via. Parecia Quem estava linhas, fazendo sabe? naquele momento, entendi. Linhas, sabe? Aquela coisa acolhendo. Eu não tava sozinho mesmo, né? E da mesma forma que tinha aquelas presenças espirituais, Deus lá presente, os anjos presente mesmo. E tinha muitas outras, né, paradas lá presentes, né? De verdade. No canto, a morte. Tipo olhando. A morte. Bonita, muito bem vestida. De verdade, gente. Eu tô falando aqui, né? Quem me conhece de verdade. E ela totalmente administrativa. Falou, meu, não tenho nada contra você, mas se eu receber uma ordem, eu tenho que cumprir. Como se estivesse despachando um documento. Normal, é o procedimento normal, entendeu? Diferentemente do Elegante que e se tal. imagina, do que se Não, dizem, né? uma Tá com a foice, foice, nada. Linda, capô preto e tal. maravilhosa, séria, entendeu? Vim fazer meu serviço Pronta aqui. para totalmente profissional. Só que do outro lado, quem tava uma agitação, a vida, cara. A vida. A vida querendo, brigando. Tipo, E falando buscando. assim, meu, essa OS hoje Não não. vai. Essa ordem de serviço hoje não. E foi isso que aconteceu. E eu tive intercorrência. E quando coloca aquela máscara lá, que você pensa que aquela fumacinha não. Sei. Não tem efeito nenhum? Depois de acho que 15 ou 16 horas que eu fui acordar. Né? A cirurgia foi 8, 9 horas quase. Tive intercorrência. Quase que eu fui mesmo, de verdade. Teve o problema complicação, do sim, pulmão, sei. teve um monte de coisa e tal. E quando eu acordo, tô entubado, aquela coisa toda, né? Barulho, alguém fala, o senhor Ricardo, não sei o quê, você tá na UTI e tal. Porque vem Aquela aos coisa. pouquinhos. Pouco, né? E daí entubado. E uma enfermeira falou muito pra mim antes, com todos os procedimentos, que até me ajudou muito. Só que ela esqueceu de falar pra eu não tossir. Aí quando foi pra tirar depois de algumas horas com aquele negócio lá, né? Ó, a gente vai tirar o tubo do senhor, né? Desentubar o senhor. E quando tirou, cara, parece que tava saindo fígado, coração, parece que tava saindo tudo, aquela situação toda. E na garganta, né? E daí já força pra tossir. Quando eu fiz. Meu Deus do céu! Eu nunca senti uma dor tão grande. Você imagina isso aqui, Isso. fechado há 50 anos. De repente pega uma Abriu, maquita, ficou abre. aberto.
depois pega uns arame, Isso. põe uns arame, um negócio, um super bonder aqui, cola, beleza. Como tá isso aqui? Minha Nossa Senhora. 6 meses tá doendo É. ainda, entendeu? Então você imagina Na hora ali, você é louco. Irmão, de verdade, cara, toda essa trajetória, Deus é tão maravilhoso que sabia que um dia ia estar numa estreia aqui. Wagner, de verdade, cara, vou falar uma coisa muito séria pra você. A estreia era pra ser no outro dia, não deu certo, não é mesmo? É. E foi hoje. Sabe por que hoje, cara? Porque tem algumas pessoas que estão desse lado, cara, que tava precisando ouvir isso. Dessa mensagem. E eu não tenho dúvidas, não. Tem pessoas que estavam querendo desistir da vida. É. Queridão, maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei o que você tá passando, cara. Eu sinto muito pelo que você tá passando. Eu não consigo entender o que você tá passando. Mas o mesmo cara que me curou, que me trouxe a vida, tá falando pra você que vale a pena. Tá falando pra você, meu, aguenta mais um pouco. Você queria uma prova, né? Você tá pedindo, né? Falou assim, meu, se Deus existe, se esse cara Jesus existe mesmo, ele vai falar comigo. Tá falando com você, ó. Mandou um ex-defunto pra falar pra você que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. De verdade. Mesmo. Você não é o que é porque você tem ou deixa de ter. Você é porque você é. Se esse mundo de alguma forma falou pra você que você é menos porque você não tá aqui, porque você deixa de estar aqui, porque você... Para, é mentira. Esse BO não é seu. Se você, desde pequeno, desde lá atrás, a comparação sempre foi presente na sua vida, e claro, essa comparação sempre foi cruel com você, dá um basta nela agora. A pessoa mais importante não é chavão, meu. Olha o que eu tô falando pra você. Olha quem é que tá falando pra você. Eu era um zero à esquerda mesmo. E Deus teve uma misericórdia tão grande sobre a minha vida. Muitas coisas eu tive que aprender nesse processo. Será que eu tava sendo tão legal mesmo? Será que eu era tão bacana mesmo? Não sei. Às vezes no seu ângulo, né? Você tava assim. Qual o ângulo? Qual o ponto de vista? Se é legal pra quem? E da mesma forma você. Quem falou que você é zero à esquerda? Quem falou que você não vai dar nada? Quem falou que você olha assim, meio do ano, cara. De novo não tá acontecendo nada. Isso. Meio do ano. Meu Deus do céu, e agora não sei o quê. Cara, foi uma situação. Só Deus. Só Deus? Que bom! Então tá resolvido. De verdade mesmo. Mas o primeiro segredo que você vai ter que ter, até pra Deus ajudar a gente, até pra Jesus, o lindão, chegar na parada, você tem que se amar. Se perdoa. Aquilo, essa parada que você tá pensando aí, aquilo que se você fez ou deixou de fazer, naquele momento, era o que você tinha. Você não tinha outra ferramenta. Você imagina que você tem um parafuso. Não é tão grande, mas tem um parafuso. Isso. Mas tem que tirar aquele parafuso. Você não tem uma chave de fenda. Você vai pegar o óculos, você vai pegar a unha, quebrou a unha, Você vai entortou a ponta de uma chave, faca. uma faca, alguma coisa, pra tirar aquela parada. Não é que você foi negligente, não é que você não tinha essa O melhor ferramenta. exemplo que você deu é o que eu falo para as pessoas. Tem que usar as coisas do cotidiano, né, Rica? E as pessoas, às vezes, ela acaba não usando desse jeito e pega uma técnica diferente. Mas o que você está dizendo aí hoje, e realmente nesse programa que está acontecendo nesse momento, é importante porque alguém precisa dessa mensagem. E a fé, ela não está na igreja ou qualquer outro centro ou encontro. É você. A fé é você e Deus. Você recebe várias conversas e cada um pode receber essa mensagem de alguma maneira, diferente ou não, mas está recebendo. E às vezes a gente acha Jesus de um jeito, Deus de outro, porque criaram isso na nossa mente, baseada em imagens que nós temos do passado, mas pode ser que seja diferente. E isso, que às vezes a gente tem algum problema, e hoje eu posso relatar muito sobre a minha vida relacionada a isso, que nem você falou. Eu imagino você naquele momento, e você devia estar falando, Deus, me dá mais uma oportunidade que eu vou fazer algumas coisas diferentes. E também se lamentando de coisas que você pôde não ter feito, ou fez, mas naquele momento poderia ter errado. E hoje eu sinto muita falta de uma ligação da minha mãe. Mas quando eu tive a minha mãe, algumas ligações dela, eu achava que ela era chata. Nossa, mas tá me ligando aqui, pelo amor de Deus, tô na rua, tô com os amigos, tô tomando uma, tô no bar. E hoje essa ligação me faz muita falta. E eu me arrependo, assim, não de não ter feito muito, mas de não ter isso mais, né? Porque
Você recebeu uma ligação da sua mãe, filho, já almoçou, já tomou banho, você comeu? E você passou por isso há pouco tempo. Eu comentei porque eu perdi minha mãe também faz uns 8 anos para 9. E ela também teve um processo muito de sofrência, porque ela teve tratamento paliativo e tudo. E às vezes a gente fica perguntando o porquê disso também, porque a pessoa era boa, mas era boa para nós e aquilo também é uma prova e estava dentro de um ciclo, né? Do que ela viveu. E eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, se não também te incomodar, lógico, Não, claro. obrigado. Deus é Deus, né? Na vida, na despedida, na figueira seca É. e na figueira transbordante. E não seria justo se eu não falasse desse Deus da mesma forma. Hoje, Wagner, né, quem viu no meu Instagram hoje, viu lá um vídeo lá muito emocionante. E vai fazer quase 2 meses que minha mãe se foi. Isso. Você e o Tis foram Que isso. parceirões aqui. Obrigado, Dentro alguns amigos queridos. do mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Vocês, Paulinho, Sandra, Helena, foram demais, demais, demais. E hoje foi a primeira vez que eu entrei na casa dela. Uhum. Dependesse de mim, acho que eu demoraria mais um tempão. E de verdade, né, no caso eu da minha mãe, não tem nenhum remorso. Eu sempre fui. Eu perdi minha melhor primeira amiga. Primeira amiga. Entendeu? Minha melhor primeira amiga, né? A gente era muito amigo, a gente era muito junto. Ela passou por Covid, câncer, não sei o quê. Ela era muito ativa. Ela tinha o tablet dela lá, o Sim. tablet dela de Instagram, WhatsApp, mandar para meio mundo. Era seu confidente. E eu vou falar, até legal falar sobre isso, que às vezes até na nossa racionalidade, né? Então, minha preocupação há quase 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, era assim, o lado racional, né? Sim. A minha mãe teve 88 anos, eu fui um bom filho, eu estava presente, colocamos no melhor hospital, melhor equipe, cuidador, não sei o que, todo acompanhamento, né? Isso, aquilo. Minha mãe foi pro problema do coração também. Só que ela tinha 87 Sim. anos, eu fui morto com 48, né? Então, teve um infarto, não tinha procedimentos mais incisivos, né? Sim. Mais fortes, como uma cirurgia, alguma coisa, A porque ela não medicina estava de mãos atadas. só medicamentos, né? E aí ela ficou muito fraquinha durante esse ano inteiro. E na Páscoa, né? Ela já estava 2 semanas internada também lá no INCOR e não resistiu. Foi literalmente a falência dos órgãos, né? Isso. E foram dias muito fortes para mim, de conversa com a minha mãe, de situações com ela. Mas um lado meu, o racional, falava isso. Ó, foi isso, não sei o que, a causa não sei o que, fizemos isso, tal, deu certo tudo, meu irmão tava nos Estados Unidos, conseguiu chegar, o velório foi um velório muito amoroso, muito, muito cheio de carinho, muito de amor, dos amigos, familiares, foi uma despedida muito bonita que a minha mãe teve, muito bonita mesmo. Enfim, minha família, minhas filhas, beleza, né? A ordem natural das coisas. Sim. Só que esse lado racional esqueceu de falar com o filho. E o filho demorou pra ele falar. O filho demorou pra ele falar que tava sentindo muita falta da mãe. O filho demorou pra ele chorar de verdade e ter um momento de luto. E muitas vezes, Wagner, essas situações minhas que eu tenho que aprender mais, que tem que morrer umas 4 vezes e voltar, de ser muito forte, de querer ser o super-homem, de aguentar, de não se permitir. De estar numa personagem do Hulk, né? Do Hulk, entendeu? E é um personagem, né? E na verdade, não, gente, né? Se você tá com dor, fala que tá com dor. Fala que tá doendo, fala que tá com saudade, fala que sente falta, né? De alguém querido que se foi, de algum relacionamento que tá acontecendo, alguém que tá vivo ainda, que você pode reatar, pode ver. Perdoar. Né? Perdoar um filho que não fala com o pai que não fala com o filho, mãe, né? Uma família, um amigo que seja. Né? Isso é muito importante. E esse orgulho e ego não é legal. E hoje foi a primeira vez que eu entrei na casa dela. E, gente, foi muito forte mesmo. Foi muito forte, onde o filho pôde estar lá perto da mãe, né? Tá tudo do Momento que mesmo veio na jeito, cabeça, né? né? Meu irmão, decidimos manter, enfim, não Até o alterar momento de nada. vocês. Não tá alterar nada lá, tudo limpinho, tudo arrumado, né? Tem gente lá pra fazer as coisas. Mas eu não tinha chorado da forma que eu chorei hoje. Eu não tinha chorado da forma que eu gritei hoje da saudade da minha mãe. Da minha mãe, da minha mãe.
Isso é muito importante, isso é muito libertador. Né? Você ter uma situação de luto que você tenha. Aonde você tiver, a saudade que você tem. Ela foi embora no dia do aniversário do meu irmão. Do meu irmão, no mesmo dado do meu irmão. Depois de uns dias, foi meu aniversário, dia 10 de Sim. maio. Dia 11 é o dia das mães. É. Né? E eu, graças a Deus, né, não tenho nada de se queixar, nada de falar que eu fui omisso, fui um mau filho. Não fui mesmo, né? A gente era muito amigo mesmo, a gente era muito presente. Dei todas as preocupações que um bom filho dá pra mãe. Dei Isso. os bons BO que um bom filho dá pra mãe de Pra não tudo quanto é fugir do área. diagnóstico. Né? De tudo quanto é área. Então foi maravilhoso, né? Mas então, hoje você acha que você tirou um peso? foi importante. Foi importante de se permitir. E eu, de verdade, o Wagner, eu não queria atrapalhar ela na jornada dela. Sabe? Eu não queria atrapalhar aquelas situações né? Pô, desespero, ai, mãe, não sei o que, dia após dia, aquela coisa. Isso pra mim nunca entrou na minha cabeça dessa forma, sabe? Sim. Ela tem a jornada dela, eu não seria justo com Deus. Eu não seria justo com Deus da situação. Agora, a saudade, porra, meu, a saudade é demais, cara. Saudade demais de ouvir a voz dela, de estar perto, de falar. Meu, presta atenção. Se você tá perto da sua mãe, do seu pai, dos entes queridos que tá vindo agora, por favor, acabando essa parada aqui nossa, liga pra ele, vai até ele. Fala que o quanto é importante essa pessoa na sua vida. Fala o quanto é importante a caminhada que ele teve. Seu amigo, sua amiga, seu marido, sua esposa, né? Quem for, vovó, sabe? Quem tá na tua cabeça? Quem tá na tua cabeça? Liga, fala, conversa. Dá tempo ainda. Se essa pessoa não tá mais nesse plano, faça uma oração, converse, escreve uma carta, mas se liberta desse luto, se liberta também dessa situação. Essa culpa toda que você carrega, essa acusação toda que você carrega, meu, para! Por favor, não dá mais tempo. Quando eu falei de se você se perdoar, é sobre isso. É essa parada, então, que a gente tá falando? É isso? Você foi menos isso, menos aquilo, teve ausente, tá bom. Dá pra voltar no passado? Não dá. Não dá pra ser Não retrovisor. dá. Não dá. E se tem uns 25 dedos te acusando, mas o principal dedo te acusando, para com isso. Em vez de acusar, faz isso, cara. Te acolhe. Essa prisão que você tá maravilhosa. Essa prisão que você tá maravilhoso. Tanta gente tá doente do seu lado. Tanta coisa que você deixou de viver. Tanta coisa que você deixou de amar, de se entregar, de ser verdadeiro, por causa dessa culpa. Para, a culpa não vai te ajudar em nada. Agora você tem uma coisa muito poderosa, mas muito poderosa. Ela se chama a autorresponsabilidade. Seja responsável. Você não é menininho, você não é menininha. Você é um homem, você é uma mulher. Toma a responsabilidade, a rédea da sua vida. E a primeira responsabilidade que você tem é se amar. Não terceirize essa responsabilidade para ninguém, para o seu cônjuge, para o seu filho, para a empresa, para a igreja, para o pastor, para o padre, para o pai de santo. Para, meu! É parada com você primeiro e depois com Deus. Até Deus, para chegar no rolê com você, você tem que abrir essa oportunidade. Senão não vai funcionar. Tô colocando tudo, todas as fichas. Me ajuda a te ajudar. É isso aí. Entendeu? Então para. Se tudo isso que a gente tá falando, se é esse luto, se é essa situação, é o fim às vezes uma oportunidade de trabalho que teve, um negócio que deu errado, enfim, o que for, cara, foi passado. Eu sei que doeu. Eu sei que tem uma cicatriz, mas conta a história da cicatriz. Né? Tem um bichão aqui, ó, enorme aqui no meu peito aqui. Vai contar a história. Vai contar a história. Isso. Doeu, sei como que é isso, tá ainda cicatrizando, mas cicatrizou. Deixa a vida, cara. A vida é maravilhosa. Muita coisa que você tá doente, muita coisa que você tá doente fazendo os outros doentes, é uma situação emocional. É um sentimento que tá mal explicado.
Fecha esse que não ciclo. coloca pra fora, né? Coloca pra fora. E colocar pra fora não é bater nos outros, Não. não. Colocar pra fora não é brigar com os outros, não é ser grosso, ser estúpido, ser estúpida, ser escroto. Né? Todo lugar que você chega, as pessoas se afastam de você. Por que se afastam, né? Nossa, que coisa, né? Isso. Todo mundo. Eu E sou as tão pessoas, bom. aí a pessoa vai julgar, achar que é pela roupa, por causa do trabalho, porque não se vê, não é isso. Porque você tá trazendo essa espiritualidade pra você, isso tá fazendo você afastar as pessoas. E tudo isso que você tá falando, Rick, vai muito de encontro no que eu acredito. E o que acontece? Você pode ver que no hospital não existe cama de casal, né? Não. E o caixão também não tem ou gaveta ou algo que você consiga compartilhar com ninguém. Então, o nosso compromisso e a nossa vida é individual. Então, assim, a cruz, todos nós temos uma para carregar. E quando a pessoa está aprisionada a isso, ela carrega muito mais peso, né? E as oportunidades, tudo eu acho que é um aprendizado. Até as cicatrizes são aprendizadas. E às vezes a gente desacredita de nós mesmos, né? E o volume de onde eu quero chegar, quem tem que determinar sou eu, né? E às vezes, que nem você falou, você está muito perto de um seu irmão, você não abraça ele porque você vai mostrar fraqueza. Ou você não chora porque você vai mostrar fraqueza. E o choro também é importante, faz parte. E a gente liberta aquela energia daquele momento, né? E vai te dar um alívio. E aí você vai reconstruir, você vai acordar. E você fala muito esses pontos. Em várias situações você dormiu de um jeito, acordou de outro, e no decorrer do dia foi de uma maneira e depois foi de outra, porque você começou a entender. E eu acho que isso é importante, a gente se autolibertar. E o perdão, lógico que ele tem que ser aceito, mas se você fez alguma coisa e vai pedir perdão para aquela pessoa, se ela não aceitar, mas você se libertou daquilo, você fez por onde, né? E não é vergonhoso. Eu acho que é uma mega atitude. E que nem você disse, você tá com uma briga aqui, isso vai passar. Tudo vai passar, né? E eu acho que na vida a gente tem que ser para-brisa e não retrovisor. Então, o que eu já errei não tem como eu corrigir mais. Então, eu vou ter que fazer daqui para frente diferente. E quando você fala de anjos, eu acho que anjos são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Com Que nem certeza. onde você conheceu hoje uma médica, né? Referência do INCOR. Aí você conheceu o marido dela, que Nossa, também é referência. Tudo E referência. Deus vai colocando pessoas. Conheci numa ação no aeroporto aqui de Guarulhos. Um amigo meu, o Alessandro, me convidou para uma ação, para fazer uma ação com os refugiados que estavam dormindo lá. Isso, lá no Gente de Afeganistão, isso, aquilo e tal. Conheci Há essa 2 meses, menina 3 meses, tatuadora isso. lá, entendeu? Toda tatuada, né? Eu fui conversar com ela, daí ela me vira, falou, viu, como surgiu isso aí? Ah, eu sou médica, tantos anos, sou casado, tenho 4 filhos, 2 filhos especiais e abri uma ONG. Falei, pô, Aí, me acabou, né? isso. Me acabou, né? Tipo assim, né? Aí que eu falo, aí, pô, mas não somos nada. Você Somos fala, nada. isso que eu tô te falando, porque você fala, meu, ela tem 2 filhos especiais, tem uma ONG, tem tempo pra isso, e às vezes a gente não tem. Tem. Eu tenho uma vergonha que eu não sei nadar, então eu sou o deficiente. Porque tem pessoas que não têm os 2 braços, que faz a modalidade do esporte paralímpico. Então eles são mais guerreiros do que eu. Eu tenho que ter essa vergonha. E essa situação, né? Até pegando esse exemplo, né? É fácil a gente se acusar, né? A gente tem uma situação, né, de se colocar. Mas se acolhe, né? Se você não soube nadar, alguma coisa aconteceu. Alguma oportunidade que não teve. Algum medo que teve. Sim, algum trauma. Algum trauma que teve. Pronto. Daí começa um papo diferente. Começa a ser uma piscina, a água, um convite muito bom. Né? Não é só desafio. Ah, o homem não chora, né? Só o papo, né? O homem não chora. Cara, tudo que é muito rígido quebra. Que mensagem você tá dando pro seu filho, pra sua filha, pro seu cônjuge e tal, aquela coisa toda, sobre essa dureza? Sim. Né? Tudo que é duro pega. Então, chora, né? Não seja chorão, né? Isso. Não seja bunda mole, meu. Não seja você um cara bacana. Seja o homem, né? Não tô falando de gênero, não. Tô falando de atitude, né? Mas seja o cara que fica do lado da rua, na calçada, e quem tá de sua proteção seja o lado de dentro. Abra a porta, seja cavalheiro, seja um cara legal, dá esse exemplo. Mulher, não abra mão de ser mulher. Não abra mão, né? Muitas mulheres abriram mão de ser mulher, sabe por quê, Fagner? Pela ausência de homem, cara. Isso. De ter referências da parte masculina. Ela tem que ser mulher e tem que ser homem na relação em tudo. Pai, mãe, homem, mulher, enfim. Isso. Rick, eu quero também agradecer as pessoas que estão aqui no YouTube. Tem várias mensagens aqui, ó, falando do futebol dos amputados. Ah, Rafael Calazans, Rafudo.
Tá, aqui vou ler o nome daqui, ó. Rafael Grisio, Bruno, Alessandro, Rafael Alexandre Mendoni, parabéns, irmão, sucesso, muito obrigado. Alessandro, Renata, estão agradecendo pela história. O Pedro Brusque, tá, Rica é Fera. Pedrão. Matheus Borges, Gilson Bagói. Do Rio Grande do Sul. Aí, ó, tá vendo? Nicolas Bittencourt. Vamos ler aqui, ó. Beatriz, falando de você do Rica. Mariana Capelas. Damares, Isso, Damares. Cássia Marques. Cássia. Tá acompanhando a gente, Arlete Mesquita. Cíntia. Agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, a gente vai responder, que gostaram, né, da história, que gostaram do conteúdo. Foi natural, não tinha roteiro, a gente foi nada. fluindo a história, e eu acho que é isso. Espero que quem tenha recebido a mensagem, que tenha sido muito importante. Vamos refletir muito mais da vida. A vida é única, ninguém consegue viver duas vezes, eu não conheço. Tem pessoas que conseguiram ter a oportunidade do Rick, tem pessoas que não conseguiram ter essa oportunidade, né? Eu acho que ele tem, na verdade, foi uma vírgula na história que ele vai continuar agora outros capítulos, diferentemente, mas com a essência dele. Como eu acho que as perdas que eu tive também na família e ele também teve, é importante. Tem que passar por isso. Lógico que a gente gostaria que todo mundo vivesse por muitos e muitos anos. Eu não sei a minha perspectiva de vida, quanto tempo eu tenho. Eu tento ser melhor todos os dias e me corrigir todos os dias. E o que eu costumo falar é que eu comecei a andar, engatinhar, 8 meses, 9 meses, um ano e meio eu estava andando. Tenho 40 e há 38 anos e meio eu ando, ando todos os dias e ainda tropico, porque faz parte, né? Eu quero fazer alguns agradecimentos também, Rica, de alguns parceiros Claro. que estão com a gente também e a gente vai estar fazendo esse trabalho diferentemente. Eu acho que começamos com o pé direito, né? Quero agradecer aqui algumas empresas da cidade. Quero agradecer a TechX Enfermagem, é um grande parceiro também. Quero agradecer o Fonte Nova, a transportadora do Binho. Quero agradecer a Gráfica Trust. Quero agradecer o Maverick, também empregando muita gente na cidade, trazendo muitas atrações importantes aqui. Quero agradecer a ONG Atitude do Bem, que promoverá uma ação agora sábado, ali no Paravente, levando verificação de pressão, teste de glicemia, exames oftalmológicos. Também vai ver orientação jurídica, vai ter o CAD Único, agradecer à Prefeitura Municipal pelo apoio, vai ter também o CAD Único, o Castra Móvel. Então vai ser uma ação muito boa, das 8 às 11 horas da manhã, vai ter o apoio também do vereador Lauticiano. Agradecer a RA Seguranças e Monitoramento, também um grande parceiro. E é isso, o programa é voltado para você, que está nos assistindo, que vai nos assistir tanto agora no ao vivo ou em links que nós vamos disponibilizar na semana. Rica, já é considerações ou não? Já pode produzir? Eu acho que, Rica, eu queria que você fizesse uma consideração final, um resumo aí do que você espera daqui para frente e uma mensagem para quem está nos acompanhando. Joia. Primeiramente, sucesso mesmo, né? Que Deus te abençoe bastante, né? Que seja muito próspero na sua empreitada, que desperte muitos corações, que desperte muitas iniciativas de transformação. É meu desejo de verdade, mesmo de coração mesmo. Quero agradecer a todos, né, que puderam assistir, né, que vão assistir, que irão assistir. Lembre-se que nada é por acaso, né? Tem sempre um propósito, algo a mais para rolar na sua vida. E, gente, né, meus bordões, né? Bora viver com muita vida na sua vida. Jesus é lindão pra caramba. E Deus é grandão, infinitamente grande. É isso. Tenha certeza disso. Um beijo para todos mesmo. Se puder refletir um pouco. E por favor, não se culpe. Se abrace. Se perdoe. Assuma a sua vida. Assuma a sua vida. Gruda com Deus. Seja responsável. E vai. Só vai, cara. Tá bom? Maravilhoso, maravilhoso. Beijo. E segue a gente, né? Meu Instagram é rica.martins10. rica.martins10. Pode chamar lá no privado. E o Instagram do Olhar de Bia. Olhar de Bia ONG. Olhar de Bia ONG. Tá bom? Obrigado, viu? É isso aí. Então, quem puder seguir e acompanhar o trabalho, é o que ele disse, rica.martins10
e Olhar de Bia ONG, que é um trabalho fantástico, transformador aqui na nossa cidade. E, aproveitando a mensagem que o próprio Rica disse, é isso. Se cobre menos, se apegue mais à espiritualidade, que tudo irá fluir. E tudo tem um porquê. Não se culpe, não se entregue e lute todos os dias para você continuar avançando, independente do que for. Muito obrigado a todos, que Deus esteja nos lares ou aonde você se encontra nesse momento. Fiquem todos com Deus. Obrigado.